O Espírito Santo fala através de Maria e guia sua maternidade. Ouça agora a oração de renovação. O que fazer quando não sabemos mais como ajudar os nossos filhos? Essa é a pergunta que tantas mães carregam no silêncio do coração, muitas vezes sem coragem de confessar a ninguém. Entre os dias de estudo que não rendem, os conflitos que se intensificam, a insegurança diante do futuro e até a rebeldia que fere os laços da família, o coração materno é posto à prova. E nessa solidão da alma, a sensação é de estar perdida em meio a tantas dúvidas, como se as forças não fossem suficientes para conduzir o filho ao caminho certo. Mas hoje, um segredo se revela. O Espírito Santo continua a falar, e ele o faz através de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, que permanece ao lado de cada mulher que clama com fé. Maria conhece cada lágrima escondida, cada oração sufocada e cada pedido que o coração de uma mãe deseja gritar diante de Deus. Assim como acompanhou os passos de Jesus, também acompanha os passos dos seus filhos, protegendo-os sob o seu manto e iluminando cada decisão que parece impossível. Quando você se sente sozinha, quando pensa que ninguém entende a sua luta, lembre-se, Maria já está intercedendo, trazendo a voz do Espírito Santo para guiar sua maternidade. Hoje você vai experimentar mais do que palavras. Vai viver um encontro com a presença viva que transforma a dor em esperança e a incerteza em direção. O Espírito Santo fala através de Maria para te lembrar que não existe situação perdida. Não existe juventude tão distante que não possa voltar. Não existe coração tão fechado que não possa ser restaurado. É hora de abrir-se para essa renovação. É hora de deixar que a sabedoria divina atravesse a sua vida e a vida dos seus filhos. Permita que este momento seja a chave de um novo começo. A maternidade não é um peso solitário, mas uma missão sustentada pelo céu. Hoje, você não está sozinha. Hoje, Maria cobre a sua família com o seu manto, e o Espírito Santo começa a falar também ao seu coração, trazendo luz, consolo e a coragem de acreditar novamente. O drama da maternidade hoje é uma realidade que se impõe em cada detalhe da vida, no silêncio de muitas noites e nas preocupações que parecem não cessar. Ser mãe neste tempo significa carregar no coração as alegrias das pequenas conquistas dos filhos, mas também os temores que invadem quando percebemos suas fragilidades. Há dias em que você olha para o seu filho e sente uma ternura profunda, mas ao mesmo tempo uma inquietação que não se cala, porque nota que ele não consegue se concentrar nos estudos, que perde facilmente a motivação, que não sabe como lidar com a pressão que o mundo coloca sobre ele. Outras vezes você percebe que a rebeldia da adolescência começa a erguer barreiras entre vocês, transformando a convivência em um terreno de conflitos e mal-entendidos. E há ainda a dor silenciosa de ver a fé se esvair, de notar que as orações que um dia saíam dos lábios do seu filho agora parecem distantes, como se a chama da espiritualidade tivesse sido apagada pela indiferença ou pela distração do mundo. Cada uma dessas situações pesa de maneira única no coração de uma mãe. A escola, que deveria ser espaço de aprendizado e crescimento, muitas vezes se torna palco de frustrações, de comparações injustas e até de rejeição. O jovem que volta para casa cabisbaixo, trazendo no olhar a marca de não ter sido aceito, carrega feridas que a mãe sente como se fossem suas próprias feridas. O medo de que ele se feche em si mesmo, de que perca a confiança ou que seja dominado pela ansiedade, é um peso constante que rouba a paz. No entanto, mesmo nesses cenários, há uma força que se revela,
e que só o amor materno é capaz de compreender. A vontade de lutar até o fim pelo bem-estar e pelo futuro do filho. Quando a rebeldia surge, ela não é apenas um desafio comportamental, mas um terremoto que balança a estrutura da casa. A mãe, que sempre foi o porto seguro, sente que, de repente, suas palavras já não são ouvidas, que seus conselhos são rejeitados, que seu abraço é evitado. Essa dor de ser colocada de lado, de não reconhecer mais o filho que cresceu em seus braços, provoca lágrimas que raramente são vistas. Muitas mães escondem essa tristeza para não parecerem fracas, mas no fundo vivem um luto silencioso por um tempo que não volta mais. Mesmo assim, dentro dessa dor, existe uma centelha de esperança, porque o amor materno nunca desiste, mesmo quando parece não haver resposta. E quando a fé enfraquece, a ferida parece ainda mais profunda. Ver um filho afastar-se da oração, zombar daquilo que um dia respeitou, duvidar do que antes acreditava, provoca uma sensação de impotência que só uma mãe pode compreender. O desejo de protegê-lo de escolhas que o afastam de Deus, de amizades que o conduzem por caminhos escuros, de hábitos que roubam sua pureza e seu entusiasmo pela vida, é tão intenso que chega a doer no corpo. Nesses momentos, o coração materno deseja poder segurar novamente aquele filho nos braços, como quando era pequeno, e impedir que qualquer perigo o alcançasse. Mas a realidade é dura. Os filhos crescem, fazem escolhas próprias e muitas vezes caminham para longe do que foi ensinado. No entanto, o que parece fracasso, para Deus pode ser apenas o início de um novo tempo. É aqui que entra a presença maternal de Maria, que nos ensina a olhar para esses dramas não como derrotas, mas como convites à entrega mais profunda. Maria, que viveu as dores de acompanhar Jesus em sua missão até a cruz, conhece melhor do que ninguém o peso de ver um filho sofrer ou tomar caminhos incompreensíveis. Ela permaneceu de pé, sem perder a fé, mesmo quando tudo parecia ruir. E hoje, cada mãe que se sente incapaz ou sobrecarregada encontra nela um exemplo de confiança inabalável. A psicologia nos mostra que a adolescência é um período de busca de identidade, que a juventude traz inseguranças e que cada fase da vida dos filhos exige adaptações. Mas a fé nos revela que em nenhuma dessas fases estamos abandonadas. A vulnerabilidade que parece derrota pode se tornar oportunidade de transformação quando colocada nas mãos de Deus por meio da intercessão de Maria. Aquele silêncio da noite em que você chora, sem saber o que fazer, pode ser o lugar onde o Espírito Santo começa a agir. O que você vê como rebeldia pode ser, aos olhos do céu, a fase em que seu filho será moldado para voltar mais forte. O que hoje parece distância da fé pode se transformar em testemunho poderoso de retorno, quando a graça tocar o coração. Maria não promete que a vida será sem lutas, mas assegura que nenhuma mãe precisa atravessá-las sozinha. O drama da maternidade não é sinal de fracasso, mas prova do amor profundo que se dispõe a sofrer para ver o filho renascer. E se cada lágrima for entregue no colo da mãe, ela se transforma em oração. O peso que parece insuportável se converte em força, e a dor que parecia definitiva abre espaço para um milagre inesperado. O que você enfrenta hoje pode ser a preparação para a maior vitória da sua vida. E no fundo, não existe drama que o manto de Maria não possa cobrir, porque ela continua a repetir em cada coração materno as mesmas palavras que ouviu em Caná. Façam tudo o que ele vos disser. É nesta confiança que a maternidade se renova. Quando os dramas parecem esmagar,
Maria aponta para a esperança que nunca falha. Ela nos recorda que cada filho é um presente de Deus e que nenhum deles está fora do alcance da graça. Hoje, o que pesa no seu coração pode ser exatamente o que te levará a uma entrega mais verdadeira, a uma oração mais intensa, a uma fé mais firme. Acredite, mãe, aquilo que parece impossível é o terreno perfeito para o Espírito Santo agir através da intercessão de Maria, trazendo luz para os estudos, sabedoria para as escolhas, restauração para a fé e paz para o futuro. Maria como mestra e guia. Quando pensamos em Maria, muitas vezes a imaginamos apenas como a mãe de Jesus. Mas esquecemos que ela também foi educadora, guia e conselheira, a mulher que acompanhou de perto cada passo do crescimento de seu filho. Maria ensinou Jesus a andar, a falar, a rezar, a trabalhar e a amar. Viveu os desafios de cada fase de sua infância e juventude. Experimentou a alegria dos primeiros aprendizados, mas também a angústia das primeiras provas. O Evangelho nos mostra que quando Jesus ficou em Jerusalém e permaneceu no templo sem avisar, Maria sentiu a dor da perda e a ansiedade de toda mãe que teme o desaparecimento de um filho. Em Lucas, capítulo 2, versículo 48, Maria diz: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Ali está revelado um coração materno que se preocupa, que busca, que sofre e que ama sem medida. Mas o que mais impressiona é a sua capacidade de transformar cada situação em silêncio confiante. Maria não grita, não impõe, não exige que tudo seja como ela gostaria. Ela guarda e medita em seu coração, como nos lembra Lucas capítulo 2, versículo 51. Esse guardar não é passividade, mas sabedoria. É a atitude de quem compreende que a vida de um filho não é posse, mas missão. O silêncio de Maria é carregado de fé, e esse é um ensinamento precioso para nós hoje. Em tempos de tanto barulho, de tantas opiniões que confundem, de tantas pressões que esmagam os jovens, o exemplo de Maria nos mostra que é possível orientar com amor, guiar com firmeza e confiar mesmo quando não se tem todas as respostas. Na psicologia, sabemos que os filhos precisam de limites, mas também de espaço para crescer, experimentar e construir sua própria identidade. Maria nos ensina esse equilíbrio. Foi firme quando precisou corrigir, como nas bodas de Caná, onde, mesmo diante da aparente recusa de Jesus, ela perseverou e indicou aos servos que fizessem tudo o que ele dissesse. Foi paciente quando não compreendeu totalmente, como na vida pública de Jesus, onde tantas vezes sua missão parecia escapar ao controle humano. Foi presente até o fim, permanecendo de pé aos pés da cruz, sem se afastar, nem mesmo no momento mais doloroso. Essa postura de Maria é um guia para todas as mães que hoje enfrentam filhos adolescentes em busca de independência ou jovens inseguros diante da vida adulta. Quantas vezes sentimos vontade de controlar, de segurar, de decidir por eles? Mas Maria mostra outro caminho, o de acompanhar com fé, de instruir com ternura, de corrigir sem humilhar, de esperar com paciência e de confiar que o Espírito Santo age mesmo quando não vemos. Esse é o segredo que muitas vezes esquecemos. Não somos nós que moldamos sozinhas o futuro dos nossos filhos. É Deus quem escreve cada página. E Maria nos ajuda a confiar nesse processo. Por isso, quando você sentir que seu filho não ouve mais seus conselhos, quando parecer distante, quando suas escolhas provocarem dor, lembre-se da atitude de Maria. Ela não desistiu de Jesus em nenhum momento,
mesmo quando não compreendia totalmente o que estava acontecendo. E assim ela continua a nos ensinar que cada mãe pode ser mestra e guia, não apenas pela palavra, mas pelo testemunho, pela oração e pela confiança inabalável. Hoje, permita que Maria seja a sua companheira nesse papel de educadora. Quando lhe faltar paciência, invoque a paciência dela. Quando lhe faltar força, peça o sustento dela. Quando lhe faltar fé, recorde que ela acreditou mesmo ao pé da cruz. Com Maria, você não apenas orienta seus filhos, mas se torna reflexo da ternura e da firmeza de Deus. O segredo do Espírito Santo através de Maria. Há momentos em que a mãe sente que as palavras se esgotam, que os conselhos já não alcançam o coração do filho e que a oração parece não surtir efeito. É nesse vazio que o Espírito Santo age, e ele o faz através de Maria. Desde o princípio, Maria foi escolhida para ser a portadora da voz de Deus. No anúncio do anjo, em Lucas capítulo 1, versículo 35, o Espírito Santo desceu sobre ela, e a força do Altíssimo a envolveu com sua sombra. Foi ali que a história da salvação entrou no mundo, e desde então, Maria se tornou o canal pelo qual o Espírito continua a agir. Em Caná da Galileia, no primeiro milagre de Jesus narrado em João capítulo 2, o Espírito falou novamente através dela. Ao perceber a necessidade daquela família, Maria intercedeu e, com apenas uma frase, apontou a direção da fé. Fazei tudo o que ele vos disser. Essa ordem continua viva, ecoando no coração das mães que não sabem o que dizer aos filhos. Quando nos faltam palavras, Maria nos empresta as suas, simples e diretas, mas cheias de poder, porque conduzem sempre a Cristo. No Pentecostes, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, Maria estava reunida com os discípulos em oração, e ali o Espírito Santo desceu sobre todos. A presença de Maria no nascimento da igreja mostra que ela não é apenas testemunha, mas mediadora da ação do Espírito. Hoje, assim como naquela sala, ela se une a nós em oração, pedindo que o Espírito venha sobre nossas famílias, trazendo luz onde há escuridão, sabedoria onde há confusão e força onde há fraqueza. Quando uma mãe sente que o filho não a escuta, quando o diálogo se quebra e os conflitos parecem intransponíveis, é justamente nesse ponto que Maria ensina a confiar. O Espírito Santo fala através de sua presença silenciosa, que acalma, e de sua intercessão perseverante, que abre caminhos. Quando a mãe se ajoelha e pronuncia o nome do filho diante de Maria, o Espírito Santo encontra espaço para agir, tocando corações de formas que os conselhos humanos não alcançam. O segredo é compreender que Maria não substitui a voz da mãe, mas a fortalece. Ela recolhe cada palavra dita em oração e a apresenta diante de Deus com uma força que só a pureza de seu coração pode oferecer. É por isso que tantas mães experimentam paz depois de confiar suas dores a Maria. Não é mágica, não é ilusão. É o Espírito Santo que fala através dela, trazendo uma nova perspectiva, um consolo inesperado, uma esperança que parecia perdida. Hoje, se você se sente sem direção, se a rebeldia do seu filho lhe causa medo, ou se a distância dele em relação à fé lhe rouba a paz, recorde este segredo. O Espírito fala através de Maria. Quando não souber o que dizer, repita suas palavras em Caná. Quando não souber o que esperar, recorde sua perseverança no cenáculo. Quando não souber o que fazer, olhe para o seu silêncio confiante aos pés da cruz. Nela, você encontrará não apenas um exemplo, mas uma presença viva que conduz sua maternidade com sabedoria divina.
oração de renovação e consagração. Agora é o momento central desta caminhada, quando unimos a nossa voz à de Maria e deixamos que o Espírito Santo conduza cada palavra, transformando a oração em força, consolo e esperança. Imagine-se diante do altar do Senhor, trazendo em suas mãos e em seu coração o nome do seu filho, suas preocupações, suas dúvidas e também seus sonhos. Este é o instante de consagração, quando tudo aquilo que parece pesado se transforma em oferenda e o manto de Maria cobre a vida da sua família. Feche os olhos e sinta a presença de Deus. Respire fundo, permitindo que cada temor se dissolva na confiança. Repita dentro de si: eu entrego meu filho, eu consagro sua vida, eu coloco sob a intercessão de Maria todos os seus passos. Espírito Santo vem sobre nós agora, fala através de Maria, toca as feridas mais escondidas, restaura a fé enfraquecida, renova as forças desta mãe que suplica e ilumina o futuro deste filho que tanto necessita. Senhor, eu consagro os estudos do meu filho, peço que sua mente seja clara, que sua memória seja fortalecida e que ele encontre motivação para perseverar, mesmo quando os desafios parecem grandes. Que cada página lida e cada prova enfrentada se tornem caminho de aprendizado e de preparação para o futuro. Maria, envolve-o com o teu manto e afasta todo o desânimo, toda a comparação destrutiva e toda a insegurança que paralisa. Eu também apresento diante de ti, Senhor, o coração do meu filho em sua adolescência ou juventude. Sei que nessa fase ele busca independência, toma decisões próprias e muitas vezes se afasta dos conselhos. Mas peço que, pelo poder da tua graça, cada rebeldia se transforme em oportunidade de crescimento, cada erro em aprendizado, cada queda em chance de recomeço. Maria, guia seus passos, consola suas dores interiores, cura as feridas das rejeições que ele já sofreu e inspira nele o desejo de respeitar, ouvir e amar. Entrego também o futuro profissional do meu filho, Senhor. Tu sabes das portas que precisam ser abertas, das oportunidades que ainda não chegaram e das dificuldades que parecem impedir seus sonhos. Que nenhuma porta se feche quando a tua vontade é abrir. Que nenhum medo o paralise diante das entrevistas, das responsabilidades e dos desafios da vida adulta. Maria, intercede para que ele encontre dignidade em cada trabalho, respeito em cada ambiente e sabedoria para usar seus dons com generosidade e propósito. Consagro ainda a fé do meu filho, que às vezes parece frágil ou distante. Senhor, toca o seu coração, reacende a chama que foi acesa no batismo, desperta nele o desejo de rezar, de buscar a tua presença, de viver em comunhão contigo, que ele descubra que a verdadeira felicidade não está nas ilusões do mundo, mas em caminhar contigo todos os dias. Maria, envolve-o na tua ternura e leva-o de volta ao teu Filho Jesus, para que nunca se perca, para que nunca se sinta órfão de Deus, para que encontre sempre abrigo no teu coração materno. E eu, como mãe, também me coloco diante de ti, Senhor. Consagro minhas lágrimas, meus medos, minhas fraquezas e até minhas culpas. Sei que não sou perfeita, mas desejo ser instrumento do teu amor. Espírito Santo, unge minhas palavras, para que eu saiba corrigir sem ferir, orientar sem controlar, amar sem sufocar. Dá-me paciência quando eu não entender, coragem quando eu sentir medo e fé quando tudo parecer desmoronar. Maria, cobre-me com o teu manto, fortalece meu coração e guia a minha maternidade com a sabedoria que vem do céu. Agora, Mãe,
Pronuncie o nome do seu filho em silêncio ou em voz baixa. Entregue-o totalmente a Maria. Imagine cada letra do nome sendo escrito no coração dela, que o leva imediatamente até Jesus. Esse ato simples é um gesto de fé e confiança, uma consagração que abre espaço para que o Espírito Santo faça novas todas as coisas. Senhor, nós pedimos por cada filho apresentado nesta oração. Toca sua mente, seu coração, suas escolhas, sua fé e seu futuro. Que cada vida seja restaurada, que cada ferida seja curada, que cada pecado seja perdoado, que cada passo seja iluminado. Sob o manto de Maria, declaramos que nenhum mal terá poder, que nenhuma enfermidade destruirá, que nenhuma rebeldia será definitiva. Maria, nossa mãe, recebe cada súplica, fortalece cada mãe, protege cada filho e intercede para que em Cristo todos experimentem um novo começo. Espírito Santo, vem agora, unge, renova e consagra. Que esta oração seja semente de restauração, de esperança, de futuro e de fé. Palavras de esperança. Há algo que precisa ser gravado em seu coração de mãe. O futuro do seu filho não está perdido. Por mais que hoje você veja sinais de afastamento, por mais que ele esteja desmotivado nos estudos, inseguro diante do primeiro emprego, rebelde na adolescência ou distante da fé, nada disso é definitivo quando entregue nas mãos de Deus pela intercessão de Maria. A história não terminou, o caminho não está fechado. O Espírito Santo ainda escreve páginas novas sobre a vida dele. Maria está diante do trono do Altíssimo, apresentando seu filho a cada instante, e nenhuma oração sua é em vão. A esperança não é apenas um consolo abstrato, mas uma força real que sustenta, que orienta e que move. Muitas mães já testemunharam filhos que, depois de anos afastados, voltaram à fé, encontraram um rumo nos estudos, foram libertos de más companhias ou receberam graças que pareciam impossíveis. Esse mesmo Deus que agiu na vida delas está agindo agora também na sua família. Maria continua repetindo ao coração materno: não desista, permaneça firme, confie. Ela sabe transformar lágrimas em súplicas poderosas e dores em bênçãos escondidas. A psicologia nos ensina que esperança é também um recurso de resiliência, a capacidade de se reerguer depois das quedas. Quando a mãe acredita, ela se fortalece para orientar com firmeza, estabelecer limites sem agressividade, amar sem sufocar. A fé e a esperança se tornam aliadas da inteligência emocional, dando clareza para lidar com conflitos, sabedoria para falar e paciência para esperar. Essa postura firme e serena abre espaço para que os filhos sintam segurança e reencontrem caminhos que antes rejeitavam. Por isso, receba agora estas palavras como uma profecia de esperança. Seu filho não será dominado pela escuridão. Ele encontrará a luz, porque Maria o cobre com seu manto. Ele não ficará preso nas más escolhas, porque o Espírito Santo abre portas de libertação. Ele não viverá sem propósito, porque Deus já plantou nele dons e talentos que florescerão no tempo certo. Seu filho será restaurado, sua fé será renovada, seu futuro será iluminado. Não porque você tenha todas as forças, mas porque o céu luta ao seu lado. E se hoje a dor parece maior do que sua capacidade de suportar, lembre-se que Maria permaneceu de pé aos pés da cruz. Se ela pôde resistir diante do maior sofrimento, você também pode, porque ela permanece junto de você. E assim como o Calvário não foi o fim, mas o início da vitória, também a cruz que hoje pesa em sua maternidade será o início de uma nova vida. Acredite,
Deus não erra nos caminhos que traça. O seu filho pode estar distante agora, mas Maria já o alcança. Ele pode rejeitar a oração neste momento, mas a sua voz de mãe, unida à dela, chega ao coração de Cristo, e Cristo é fiel. Ele sempre responde no tempo certo. Bênção final. Chegamos ao momento de entregar tudo aquilo que vivemos nesta oração e reflexão. Agora é hora de unir o coração de cada mãe que ouviu estas palavras em um mesmo clamor. Maria está presente, acolhendo cada súplica, e o Espírito Santo continua a agir através dela, derramando graça e renovação sobre cada família. Este é o instante de bênção, de união e de fé, quando o céu toca a terra e transforma a dor em esperança viva. Mãe, agora eu convido você a escrever o nome do seu filho nos comentários. Esse gesto não é apenas simbólico, é um ato de fé. Ao declarar publicamente o nome daquele que você consagra, você o coloca dentro de uma corrente de oração que se fortalece a cada mãe que se une. Imagine centenas de nomes subindo juntos como incenso diante de Deus, sustentados pelas mãos de Maria. Cada comentário é uma semente plantada no coração do céu, e nenhuma dessas sementes deixará de florescer no tempo de Deus. Senhor, eu levanto agora diante de Ti cada nome escrito nesta oração, cada filho e filha que foi confiado à intercessão de Maria. Peço que o Teu Espírito Santo desça sobre eles, trazendo proteção contra todo o mal, cura para cada ferida, restauração da fé, clareza para os estudos, dignidade para o trabalho e paz para o futuro. Que cada coração jovem receba um novo começo, que cada mente aflita encontre serenidade e que cada passo seja iluminado pela Tua presença. Maria, nossa Mãe, cobre-os com o Teu manto sagrado, sela cada casa com a Tua proteção, consola cada mãe que chora, fortalece cada família que luta e conduz todos nós para o coração do Teu Filho Jesus. Que nenhuma tentação, nenhuma má companhia, nenhuma dúvida e nenhuma enfermidade tenha poder sobre aqueles que hoje são consagrados. E eu declaro em fé: sob o manto de Maria nasce uma nova vida de esperança, de estudo, de proteção e de restauração para o futuro dos seus filhos. Creia que a partir deste momento o céu já está agindo e que sua maternidade nunca mais será marcada pela solidão, mas pela presença constante do Espírito Santo que fala através de Maria. Compartilhe esta oração com outras mães para que mais corações sejam alcançados e mais filhos recebam esta bênção. Quanto mais unidas estivermos em oração, mais forte será a corrente de intercessão que sustentará nossas famílias. Maria não deixa nenhuma mãe sem resposta. E hoje você pode ser instrumento para levar esperança a alguém que também precisa. Agora, descanse no coração de Maria. O Espírito Santo já está renovando sua vida e a vida do seu filho. Confie, entregue e continue a caminhar. A vitória que você espera já começou a ser preparada.